extremamente crítico, né? Eu posso falar que meu pai foi o primeiro mestre meu. Seria quase que um antimestre, talvez. Mas, assim, um mestre no sentido de ele ligar para mim e falar assim, como é que você sabe que se você for vegetariano, você vai ser mais espiritual? Como é que você sabe que se você não tomar líquidos nas refeições, você tem uma saúde melhor? Ele fazia as perguntas para verificar as coisas, né? Para ir atrás da verificação. E isso é um princípio já de Dascals, né? Que a gente não deve aceitar as coisas como elas são, mas a gente tem que se perguntar constantemente para saber se a gente está na ilusão, na fantasia ou na verdade, né? Sempre em autopercepção, autoconsciência. E nisso meu pai me ajudou muito, né? Porque ele me fez, pô, como é que eu sei que isso, né? Como é que eu sei que isso realmente faz sentido? E daí, no final da 1990, eu escolhi psicologia, acho que o Cauê também escolheu psicologia do grupo, e foi uma coisa assim, muito, como é que eu posso dizer, traumatizante. Porque você entra num curso de psicologia e cada professor fala que a verdade dele é melhor, é certa, e o próximo professor está errado. Então, multiplique isso por 3, 4 professores por dia, por 5 anos, todos eles falando a mesma coisa, de que a visão deles é perfeita e a dos outros é errada. E isso me ensinou assim um outro conceito, assim, na época eu já tinha percebido um conceito assim que o Dascals comentava muito, que era das realidades, as conchas de realidade, né? Ou seja, se você começa a alimentar muito uma percepção do mundo, você só vê aquilo na frente de você. Você se hipnotiza e você cria uma concha de realidade. E qualquer coisa fora disso não é verdade. Então, todo ser humano é uma máquina de projeção mental. Então, foi muito interessante porque, eu não sei se o Cauê fazia isso, mas eu ficava prestando atenção no que os professores acreditavam mais, assim, e repetia aquilo. Normalmente, no final da aula, nos últimos 10 minutos, eles falam uma coisa ou outra, assim, eu prestava atenção naquilo, porque era a opinião deles, né? Eu escrevia a opinião deles e chegava na prova, eu repetia a opinião deles no papel e tirava 10. E eles gostavam muito dele. Porque eu concordava com todos eles. Então, o que aconteceu depois ali, né? Eu pensei assim, não, eu não vou conseguir aprender psicologia aqui, eu vou ter que aprender na marra, na prática, né? E depois que me formei, abri um consultório e fui atender pessoas. E ali eu também não sabia o que era que eu estava lidando ainda, mas eu conheci o conceito que o Dastos fala dos elementais, né? Das formas de pensamento. Só que eu acho que forma de pensamento não é exatamente tão profundo quanto elemental é para o Dascals, né? Para quem conhece mais o trabalho do Dascals, né? O elemental, a gente vai ver isso no terceiro encontro, vai ter só sobre elementais, mas o elemental, ele todo o conjunto de energia, de emoção, de pensamento, de certos tópicos que você começa a repetir, né? Então, por exemplo, se a pessoa é deprimida, tem todo um complexo de energia, de pensamentos, emoções, elementos, né, elementais, né, que formam a parte deprimida da pessoa. E essa parte pode ser independente. Ela é independente da personalidade. Ela pode dominar a personalidade. E o trabalho do Dascalos você tem que tomar controle e ser o mestre do seu castelo. Você não deve ser vítima dos teus elementais inconscientes, né? E isso acontecia lá no o que acontece no consultório de psicologia. A pessoa foi lá porque ela não consegue se aguentar, né? Não consegue se lidar. Só que ela chega lá e ela fala, tenho uma depressão, tenho ansiedade, tenho tal coisa. E uma coisa que aconteceu na minha prática foi que quando o cliente percebia que eu realmente estava trabalhando para mudar ele desaparecia do consultório. Eu tive um caso de uma menina que era bipolar e eu comprei um livro dos Estados Unidos que era só sobre terapia bipolar e era como ajudar a pessoa, o paciente, quando perceber que ia ficar num episódio histérico para ele se acalmar e quando ele entrar no episódio de depressão para ele levantar a energia. Era mais ou menos assim, a pessoa percebe que está caindo para um lado, ela toma
remédios, não remédios, mas assim, chás, atividades e coisas assim para levantar a energia dela. E o contrário quando estava ficando muito elétrico, né? Era bem bacana. Um método, um sistema de uma americana que tinha bipolaridade também. Era bem bacana, era bem essa coisa do Dascos de você se perceber e se gerenciar, né? Pois bem, foi interessante que depois de 10 dias dessa terapia com a menina bipolar, a gente descobriu que ela estava ficando pior ainda, porque quando ela ficava histérica, ela só tomava as coisas que aumentavam a energia. E daí, quando ela estava ficando deprimida, ela tomava, seguia, ela inverteu o tratamento, né? Daí eu fiquei pensando, quem foi que inverteu o tratamento? Foi ela? Quem que está dominando essa pessoa, né? Quem que realmente está controlando essa pessoa? Foi ali nesse momento que eu vi que o meu treinamento de psicologia, de academia, era insuficiente para terapia. Foi ali que eu vi, tem alguma coisa acontecendo aqui que não sei o que é. Na época eu não sabia sobre elementais, né? Eu não sabia sobre o Dascos tão profundamente. Então, eu simplesmente falei assim, eu não estou pronto para isso, eu não vou mais, não quero mais brincar. Oh, Clair. Clair, você está sem áudio ainda, Clair? Tá ok? Beleza. É, então, continuando aqui, né? Uh, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vocês podem ir preparando perguntas e tal, daí no final eu vou liberar o áudio um por um e a gente vai conversando daí, tá? O que aconteceu depois? Meus amigos lá mais de adolescência, né, depois de alguns anos, eles descobriram a Ordem dos Templários, né? Então, a Ordem dos Templários, uma das ordens, das inúmeras ordens dos Templários que tem hoje em dia, todas elas clamam ser as únicas, originais e conectadas à egrégora, né? Todo mundo tem um discurso desses, né? Essa pessoa, esse grupo, a gente se criou um grupo de São Paulo lá, no Ordem dos Templários, e era interessante que era época pré-internet, era 1995 também, mais ou menos. Então, vinha no envelope um mandamento, que a gente lia como se fosse uma lição da Estoa, do Dascalos, né? Já me perguntaram, em Curitiba me perguntaram se eu vestia roupas engraçadas. Sim, eu vestia roupas engraçadas, era muito legal. Tudo meio que vestido de medieval, né? E tinha estoa nossa, lá que ela construiu e tal, foi bem bacana e tal, isso foi legal. Mas assim, na Ordem dos Templários, eles tinham uma coisa que eu senti que faltou naquele, pelo menos nesse grupo, né? É que as pessoas confundiam muito a personalidade temporária com os mandamentos, com os ensinamentos. As pessoas, elas realmente, elas confundiam muito. Tinha muita briga, muita treta entre as pessoas. Aí, uma das pessoas que era líder daquela comunidade transou com uma irmã, e daí, essas coisas de ser humano, né? E dali a coisa foi despencando e tal, e a gente acabou se separando. Mas uma coisa legal acontecia nessa, acho que a coisa mais legal, na minha opinião, não vou falar única, né? Mas é que nas reuniões dos templários, baixava uma energia, era bem mais leve que a energia que eu sinto em Indiana, por exemplo, mas era uma energia que vinha, e eu sabia que não era do lugar, né? Nos dias frios, às vezes, aquela energia estava ali, aquele calorzinho estava ali. E outra coisa que acontecia nos templários era que toda a segunda-feira à noite em reunião, né? Invariavelmente eu não queria ir, eu não queria ir, eu acordava de manhã e não queria ir, eu não queria ir. Eu falei, pô, mas fui eu que montei o treco, montei lá o templo e tudo, né? Por que que eu não quero ir? E eu chegava lá, passava essa vontade. E as pessoas que têm um pouco mais de experiência com cura sabem que quando essa parte que não quer ir é a parte, são os elementais, são os negativos que querem continuar de boa lá. Eles ficam ali te atormentando para você não ir, criando desculpas, né? Então, se você hoje sentiu alguma preguiça para vir participar disso aqui, é um sinal que é um bom sinal. É um bom sinal, sinal que de alguma maneira você está aqui agora, que você superou isso aí e está aqui, né? Então, quando a gente fizer então presencial, que a energia é mais forte ainda, é mais legal ainda, né? Então,
Mas foi isso, né? Deu aquela coisa, né? Nos Templários também tinham muitas regras, né? Tinham assim, faça aquilo, não faça aquilo, você jura nunca mais fazer isso. Claro, era uma ordem medieval, uma ordem militar, né? Então tinha muitos juramentos, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa mais pesada, assim, né? Muito diferente dos pesquisadores, né? E daí passou mais alguns anos ali, passou alguns anos, né? Eu me afastei um pouco das coisas, acho que foi lá por 2005, mais ou menos, que numa noite eu achei que eu estava morrendo, eu não conseguia mexer meu corpo, eu tinha certeza que ia morrer, era uma sensação fora porque é outra que tinha tido na minha vida. E depois eu consegui mexer no meu corpo de novo e eu fiquei me perguntando o que foi isso que eu senti, né? Aí eu fui atrás, já tinha uma internetzinha melhor aí em 2005, 2004, 2003, e ali eu descobri que que eu tinha passado era aquela paralisia do sono antes de você ter uma viagem fora do corpo, né? Uma OBE, né? Out of Body Experience. E aquilo me deixou muito encafifado. Nessa época eu decidi que eu ia voltar a trabalhar com psicologia e fui atrás de estudar isso aí, né? E eu descobri umas fitas de um instituto chamado Monroe Institute, que é de um milionário americano que teve várias experiências fora do corpo e ele resolveu estudar isso e fez o instituto dele. E ele tem fitas que te força a entrar em estado ativo. Eu não sei se já ouviram falar disso, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é como se coloca um headphone e cada ouvido fica numa frequência e força o cérebro a entrar em alfa, beta, teta, né? Isso foi muito interessante, né? Só que eu acabava dormindo nos exercícios muitas vezes, tá? Assim como o pessoal indiana e em Chipre, às vezes dorme durante as meditações, não consegue manter a consciência acordada. Só que a diferença em Chipre e Indiana é que tem um monte de brother do outro lado te protegendo. Quando você está sozinho com as fitas do Monroe, não sei quem está do outro lado. Então, foi uma coisa muito interessante, porque eu tentei, todo dia eu treinava, aqui é uma disciplina germânica, né? E eu não tava, só um dia eu vi uma porta assim, tá, mas eu não tive nenhuma experiência diferente. Só que em paralelo, a minha vida pessoal estava se desmoronando, eu estava entrando em depressão profunda, eu perdi minha namorada não me aguentava mais, a gente morava junto na época, e a minha vida foi virando uma cesta de lixo, assim, né? Eu não tinha a mínima ideia que isso podia ter a ver com as fitas do Monroe, na época, né? E eu tinha parado até de praticar, mas a minha vida já estava acabada já, né? Eu entrei num ciclo de muita infelicidade, assim, né? Eu acordava de manhã e eu não gostava da minha vida até o final do dia. E aí, por sorte, ou por alguns caminhos malucos do Senhor lá, um amigo meu falou assim, olha, eu conheci uma mística hardcore, essa é a raiz, essa não é Nutella, essa é a raiz, você tem que conhecer ela. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui lá e eu vou chamar ela de Roberta, que ela pediu para não falar o nome dela, e foi a primeira vez que eu encontrei um místico de verdade, né? Alguém que não só acreditava nas coisas, porque eu queria acreditar que as coisas eram boas daquela maneira, mas também porque ela conseguia demonstrar na minha frente algumas verdades espirituais, né? Então, por exemplo, ela tinha sintonia, então ela olhava para você e é como se abrisse uma tela para ela e ela ia falando toda a história da tua vida. Isso aí não tinha como ela saber, coisa que ela não tinha como ela saber. Realmente não era uma coisa, era uma coisa realmente do além mesmo, né? Ela fazia ventar num ambiente fechado, ela conseguia fazer o vento girar, ela conseguia aparecer o fogo, né? Como o Dastos, dizem que Dastos conseguia fazer isso também, né? Tinha essa habilidade de manipular o elemento de Miguel, do fogo, né? É... Depois que eu vi aquilo, eu falei assim, não, essa mulher de verdade, né? Toda vez que eu me sentava com ela, eu saía bêbado de energia, eu ficava grogue, sonolento até o final do dia. E ela sempre me tratou de igual para igual, ela foi muito bacana, e foi ela que me explicou que se você tenta forçar a ter experiências espirituais, as chances são que enquanto você está lá com o teu corpo aberto, se você não está protegido, se você não está num programa mais profundo, energias densas juntam e elas amplificam todos os teus lados negativos. E ela falou que foi isso que eu fiz com as fitas do Monroe, né? E fez muito sentido para mim, ela me ajudou a limpar e tal, a limpar muito do meu corpo na época, do meu corpo sensível, né?
E mais tarde eu soube que Dastos tem no livro Parábolas, que um dia eu vou traduzir quando a família lá tem interesse em traduzir os livros do Dastos de novo, né, para o português. O livro das parábolas. Nas parábolas ele fala que tem uma parábola muito bonita que tem um banquete no céu e os anjos estão lá com o JC e todo mundo, e tem uma pessoa que chega com as vestes sujas. E daí Jesus chega e fala: quem é esse que veio até a nossa festa com roupas sujas? Tirem ele do ambiente e coloquem ele de volta onde ele merece. Parece uma coisa muito pesada, né? Mas assim, em linguagem simbólica bíblica, o que é aquilo? Alguém que não limpou seu coração, não limpou seus pensamentos, não limpou o seu próprio corpo, está forçando a entrada dos portões do céu. E essa pessoa não foi convidada ao banquete, porque ela não está pronta. Então, coloque ela de volta onde ela deve estar. Porque não tem jeitinho. Não tem jeitinho, só que tem um preço. Você tá batendo contra as leis dos portões dos céus. Ó, os caras não estão nem aí, vou te jogar lá para baixo de novo. Então, eu gosto muito dessas interpretações do Dastas, que são muito práticas e esotéricas mesmo, esotéricas no sentido de conhecimento interno, né? Não das interpretações milhares e conchas de realidade de cada pessoa que lê a Bíblia e interpreta cada história da sua maneira, né? Mas é muito interessante essa perspectiva dele. Mas o que aconteceu? Olha que interessante, essa mística muito poderosa, ela teve uma situação no dia a dia dela. A primeira situação interessante que aconteceu foi, ela foi visitar um mosteiro, ela não me falou onde foi o mosteiro, mas daí o monge budista que estava lá, que ela encontrou um monge budista, ela falou assim, ó, eu deixei muita coisa da minha vida pessoal para estar aqui, deixei família, deixei vida urbana, deixei várias coisas para estar aqui. Aí ela falou assim, eu tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meus amigos, ando de moto. Daí ela mostrou um pouco das coisas que ela conseguia fazer, aí o cara viu aquilo, tirou a batina, largou a batina e voltou para a cidade. Muito boa isso aí, que ela comentou, né? Mas outra coisa que aconteceu agora, foi tão positiva, foi que ela, olha que interessante, isso também é um princípio do Dastos, eu não sei dizer, eu não tenho mais contato com ela hoje em dia, porque ela ficou muito doente depois. Como ela tem um campo de energia muito forte, teve uma pessoa que fez algo de errado para ela, traiu a confiança dela, coisa assim, e ela projetou raiva. E ela disse que ela viu a raiva saindo dela, no subconsciente dela, saindo e atingindo aquela pessoa. E quando isso aconteceu, ela falou, putz, ferrou. Ela não tinha mais como puxar a energia. Como a pessoa sentia culpa, essa energia entrou nela e feriu essa pessoa e adoeceu aquela pessoa. Ela realmente, ela atacou alguém, né? E depois ela falou assim, putz, agora foi, o que eu faço agora? Ela foi lá tocar a vida dela. Aí um dia ela foi apertando os seios, viu um nódulo, ela pegou câncer. E ela falou, eu sei que o câncer veio disso. Então ela parou de atender, porque quando a pessoa está doente, ela não pode descer de níveis e ajudar pessoas também, né? Ela tem que estar se cuidando, né? Então o que aconteceu ali foi uma história muito interessante, porque que o Dascos fala que todo dia a gente tem que perceber se a gente largou raiva, odiou alguém, se a gente desejou mal para alguém. Porque se você tem um hábito subconsciente de fazer isso, não adianta nada de fazer os exercícios, entrar num programa dos ensinamentos orais, e um dia você vai machucar alguém, e você vai se machucar e vai aumentar o karma, né? Então é interessante, talvez, se ela praticasse isso que o Dastas fala, isso não teria ocorrido. Talvez ela já faça isso, né? Mas é uma lástima, né? Uma coisa que aconteceu, mas foi muito educativa, pelo menos para mim. Acho que ela já sabia disso, ela não deve ter gostado muito, né? Mas foi bem bacana. Eu conheci a Roberta, né? A Roberta foi incrível, né? Que mais? É interessante a coisa da Roberta, né? Ela tinha família, era uma mulher extremamente sensual aos 50, 60 anos de idade, né? Ela me confidenciou que dinheiro aparecia na conta dela, simplesmente aparecia, ela ligava para o banco, ela não sabia, ninguém sabia explicar. Ela não podia dirigir carro porque ela saía do corpo quando ela prestava muita atenção. E ela foi a primeira mística que falou assim, cuidado com fantasias elementais e ilusões do espírito, não tem só ilusão na Terra. Então,
A gente fez um exercício de sair fora do corpo, né? Para mim foi mais como um sonho assim, né? Mas ela falou, ó, não saia sozinho, só saia comigo. Então, foi a primeira vez que me falaram disso, né? Que mais? Em paralelo, eu estava lendo os livros do Dastos, eu comprei, com o tempo, eu tinha comprado já todos os livros do Dastos, gostava muito, né? Mas eu não sabia quem poderia me ensinar. Eu vi que a Panayota fazia uns seminários no Chipre, mas a internet era meio rústica ainda, era 2005, né? Era difícil de falar com as pessoas, parece que era só em alemão. Tudo bem, eu falei, tá bom, então é o que é, né? E eu fui tocando minha vida, né? E daí eu fui fazer um workshop de PNL, e lá esse grupo convidou um outro super místico chamado Bradford Keane. Se vocês colocarem Bradford Keane, depois vou mandar no grupo o nome dele para vocês darem uma olhada, né? O Bradford Keane é um místico hardcore também, tá? A história do Brad é bem interessante. Ele aos 18 anos teve uma visão de um ovo de luz, e ele ficou dias na visão. Ele não conseguia sair da visão até que ele saiu da visão. E daí, anos mais tarde, ele fez psicologia. E daí, um cara chegou para ele e falou assim: ó, te dou US$ 1 milhão. Te dou US$ 1 milhão para você passear o mundo e estudar as rotinas rituais dos povos nos países de terceiro mundo. Ele falou: bom, já que é US$ 1 milhão, eu vou, né? Acho que eu vou, né? Aí ele foi. Foi primeiro para a África. E daí, na primeira vila que ele parou lá, a primeira vila que o Brad parou lá, ele estava lá numa casa, num quartinho, daí chegou uma criança e falou assim: olha, o meu avô sonhou com você para você dançar com ele hoje à noite lá na fogueira. Daí ele falou: bom, vamos lá então, né? Vamos lá, vamos estudar, né? Quando ele entrou na fogueira, ele entrou em transe, daí ele viu um monte de coisa também, teve várias. Começou a iniciação dele, por assim dizer, no caminho dos Bushmen, que não é exatamente o caminho dos pesquisadores, mas é uma linha também paralela. O Bradford, os antigos, os sábios da vila ali, reconheceram ele como um Heart of Spears, que é um coração de lança. E o Brad tinha uma coisa muito louca, que ele tocava na cabeça de alguém, entrava tanta energia etérica que a pessoa desligava. Puf, puf. Era muito massa de ver. Era um show. Ele fazia um evento chamado Teatro da Força da Vida. E ele fazia, ele também era músico, então ele colocava umas músicas, umas coisas, e várias pessoas entrando em estado de consciência ali, junto ali. E daí, claro, né, que depois você via alguns milagrinhos que aconteciam ali na frente, por exemplo, não só ele apagar as pessoas, mas, por exemplo, teve um dia que ele fez 100 pessoas chorarem, entrarem em um estado lá e tal, e as pessoas... foi uma coisa muito forte mesmo, assim, eu não tenho palavras para escrever. Acontecia o seguinte problema: as pessoas achavam que ele era o próximo Jesus Cristo, né? Aí começavam os seguidores a cabaça, que ficavam em cima dele, toda a mulherada queria transar com o cara, tinha que escoltar o cara por fora dos eventos. Era uma coisa de louco. E é claro que tinha outras pessoas mais racionais, né? Pessoas com a cabeça mais no lugar, que ficavam assim, pô, mas né, que é isso que está acontecendo, né? E aquele cara tá louco, isso aqui é histérico, isso aqui não é de verdade. Puta, aquilo eu acho que é de verdade, né? Tinha coisas que dava para ver que a pessoa não estava fingindo, mas tinham várias pessoas que começavam a entrar em coletiva. Tanto isso é verdade, isso criou um problema para o Brad. Ele diz que, mas eu fui em uns 5, 6 seminários dele, né? Num dos seminários dele, ele falou que ele não ia mais fazer aquilo porque ele encontrou com os caras, falou com os caras que sabiam das coisas e falou que ele estava sendo infantil. E, de fato, era um problema muito grande, porque as pessoas daí tentavam idolatrar um novo Henrique Cristo, né? Só que um Henrique Cristo menor, na minha opinião. Mas, assim, é aquela coisa de idolatrar personalidades temporárias, né? Que o Dastos é muito claro, é muito contra, né? Mas o Brad tinha umas coisas, tem, né? Ele está vivo, né? Ele tem umas coisas muito boas que tem a ver com os pesquisadores da verdade, que todas as pessoas lá pagavam, não era caro, mas era tipo assim, R$ 1.000, R$ 1.500 por 5 dias de workshop, né? E as pessoas, todo mundo queria ter uma experiência mística, né?
queria experienciar um êxtase, né? E muitas pessoas tinham, só que ele falava assim, eu não tenho como controlar isso aí, não sou eu que estou fazendo, isso aí acontece ou não acontece, né? E muito interessante, né? E de fato as pessoas que menos estavam interessadas o que mais tinham, né? Fenômenos, né? Mas ele tinha umas pegadas assim, eu lembro no workshop ele falava assim, pediu, quem aqui quer receber uma visão? Levanta a mão, quem quer receber uma visão? E um monte de gente levantava a mão. E daí ele falava, quem daria a sua visão para que outro recebesse? Aí, só um ou dois, assim, levantando a mão. Aí ele falava, vocês não entendem que você só ganha, você só vai ganhar quando você der. Vocês não entendem isso. Então, o Brad era bem do paradoxo, né? Era uma pessoa muito paradoxal, né? Que eu acho, na minha leitura, eu acho que é uma coisa muito profunda, né? Uma coisa que ele falava também, né? O homem branco inventou a psicologia para tentar controlar o incontrolável. E por isso que ele sofre. Uma frase forte, né? Outra foi o homem branco quer cortar fora seu corpo pelo meio, negando a sexualidade, todos os chakras de baixo ele quer negar, a matéria, tudo, tem que comer, eles querem negar tudo isso aqui para ser espiritual, não tem nada mais infantil. Percebam, o Brad é extremamente branquelo americano, tá? Só que é da linha Bushman, né, que é africana, então eles têm eles leem o homem branco como homem moderno, né? Outra coisa interessante do Brad também, né? A visão, como uma pessoa numa comunidade, a gente está pensando em uma comunidade aqui agora em São Paulo, né? Como uma pessoa tem uma visão, não é para essa pessoa, a visão é da tribo. A pessoa que recebe uma visão, ela não é mais especial por receber uma visão, ela é apenas tá a serviço da tribo. A tribo, a aldeia, a humanidade que recebe a visão do espírito, né? Uma coisa interessante também do Brad era que não tinham dogmas, não tinham mandamentos, não coma carne, não tome uísque, muito livre-arbítrio, né? E outra coisa, de novo, outro místico que fala, quando você se vê do outro lado, não, já que você está do outro lado, não se conecte com as ilusões, vá para o mais alto. Eu sempre falava assim, vá para o mais alto. Quando você aparecer do outro lado e aparecer imagens, não se importa com as imagens, as ilusões, vá para o mais alto, né? É bem bacana essa parte. E, assim, quando a primeira vez uma outra coisa que ele falava também que era muito interessante era que o Espírito Santo, né, de Dascos, né, ele chama só Espírito, mas eu interpreto como Espírito Santo, ele está cansado de palavras. Todo mundo fala que é bonzinho, todo mundo ora, todo mundo não sei o quê, mas ninguém age. E ele falava assim, que para você impressionar o teu subconsciente, o espírito, você tem que agir diferente no seu quarto antes de dormir para receber uma visão, um sonho, né? Aí ele falou que ele tinha colocado um fio do teto que descia até o coração dele para vir a energia, né? E ele colocava uma tigela de água embaixo da cama para receber essa energia também, antes de dormir, para chamar o sonho, né? Bom, eu tinha pago R$ 1.500 na época, uma grana, aquilo lá, né? Eu fui para casa, e essa era bem aquela época que eu estava super deprimido, estava bem ruim, não sabia o que queria fazer da vida, né? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa e falei assim, bom, eu paguei uma grana para esse cara aí, né? Vamos fazer exercício no cara, né? Aí eu fui lá, amarrei lá um fiozinho lá, não sei o que, coloquei embaixo da cama lá, e falei assim, ó, eu quero saber qual que é a minha vocação, qual que é o meu chamado, porque eu tô ferrado aqui, tô em depressão, eu não sei se quero continuar trabalhando, tô trabalhando, eu não sei se eu trabalho com isso, com aquilo, eu não quero mais ser psicólogo, mas eu acho que eu devo ser psicólogo. E eu fui dormir, né? Eu fui dormir. Eu nunca acordo às 3 da manhã, tá, gente? Eu nunca acordo às 3 da manhã, mas esse dia eu acordei às 3 da manhã sabendo que não estava funcionando a coisa. Aí eu acordei, eu olhei do lado, tinha aquelas cordas de telefone antiga, assim, sabe esse telefone antigo, assim, fixo? Tinha uma corda ali largada, tinha uma silver tape no quarto onde eu tava, era meu quarto antigo, na casa da minha mãe, tava tão quebrado que nem tinha casa para morar, 35 anos de idade. E eu coloquei, então, a silver tape lá, aquela corda de telefone, aquele telefone do teto caindo assim no meu coração e falei assim, eu quero o meu chamado, seu filho da puta, e fui dormir. Aí eu fui dormir. Aí, puf, daí apareceu uma tela branca, assim, puf, enorme, assim, eu tava andando nela, falei, puta, o que é isso aqui? Aí me levaram na casa do meu inimigo, da pessoa que eu mais odeio, ou odiava, eu não odeio mais, né? Mas a pessoa que eu mais odiava na época, que era o meu inimigo, e o meu inimigo cheio de dinheiro, uma pessoa com muita autoestima, muita autoconfiança, né?
ele me via lá, e em vez de ele me xingar, ele me abraçava, e quando ele me abraçava, é como se o coração dele, o meu coração e o dele se tornasse um só, e ele estava em aquele transe do Brad, daí ele olhava para mim e falava assim, você tem que trabalhar com isso. E puf, acabou a visão. Acabou a visão. Eu estava no meu quarto lá, com aquele telefone lá. Daí o que eu pensei? Pô, não podia ser mais claro? Vai ser cobrador de ônibus? Vá vender pastel na esquina? Volta esse psicólogo? Por que tem que ter tudo assim? Aí eu falei, pô, mas que legal, né? A coisa funciona. Esse cara é foda, né? Me perdoe o francês, eu falo um pouco palavrão. Aí eu fui pro Brad no dia seguinte lá, né? Tinha um workshop dele. Eu contei para ele, Brad, aconteceu isso, coloquei tal, apareceu uma tela branca, parecia meu inimigo, não sei o quê. O que o Brad falou? O Brad olhou nos meus olhos e falou, good, continue assim. Essa é outra coisa que esses místicos fazem. Eles nunca se metem em coisas individuais, assim. Eles não querem fazer terapia individual de você na hora. E é tanta coisa para eles que eles jogam de volta para você seguir o teu caminho, né? Só mais tarde, daí em outro seminário, anos depois, e aqui o Brad chegou, me chamou num seminário lá deles lá, ele pediu para contar minha história, e ele falou, esse é o ensinamento do ame o teu inimigo, né? Que é o primeiro mandamento, a primeira classe espiritual, né? Só que ainda assim, outra coisa interessante dessa situação foi, eu estava querendo saber sobre minha vida terrena e o espírito quer te falar do teu espírito. Eu não tá muito aí se você vai estar ganhando dinheiro, se passando fome, quer que você tenha uma vida espiritual, né? Não estava ali para falar para você, vá ser caminhoneiro, né? Mas foi uma experiência muito, muito bacana, né? Eu acho que o Dastos chamaria essa coisa de colocar coisa no teto e embaixo da cama como magia. Então, não é exatamente uma coisa que um pesquisador deve fazer. Eu acho que é coisa mais do círculo interno isso aí. Então, a não ser que você esteja assim num ritmo muito forte com o grupo dos pesquisadores, meditando todo dia, fazendo exercício todo dia, eu não recomendo você fazer, a não ser que vocês estejam bem engajados, né? Mas essa foi uma experiência com o Brad Kinney. Só tinha um grande problema do Brad Kinney. Várias pessoas estavam tendo experiências, mas eu não estava tendo, fora essa experiência que eu tive, eu não tive mais nenhuma outra, né? E toda vez que ele falava assim, tinha os workshops e tal, ele dizia, o coração dele não está limpo. Mas ele nunca dizia como limpar. E começou a ficar repetitivo aquilo, né? Ele ficava tocando pianinho, era bonitinho, mas era caro, era nos Estados Unidos, né? E eu parei de frequentar daí, né? Pratiquei muitas coisas com ele, foi bom, mas eu senti que não era mais para eu estar ali com ele, né? E antes de finalmente encontrar o Daniel, que é um aluno do círculo interno do Dasclos, né? Alguém que poderia realmente ensinar para a gente a prática real, né? Ser um guia, um facilitador da prática real. Eu fui fazer uma pós em hipnose em Phoenix, nos Estados Unidos também. Não sei se vocês perceberam, mas eu fui de uma fase extremamente quebrado para uma fase com muito bem monetariamente. No espaço de 10 anos, 2005 a 2015, ali em 2015 aconteceu alguma coisa ali que realmente minha vida mudou muito materialmente, em termos de propósito e tal, e graças a Deus eu tinha recursos para poder ficar indo para os Estados Unidos fazer curso lá, né? Eu estava sem mulher, sem filhos, sem dívidas, e daí parecia uma oportunidade, né? Fazer uma pós nos Estados Unidos. Vamos lá então, né? E foi muito interessante essa pós em hipnose, porque eles falam de outra coisa, o Dastas também fala. Não aparece tanto nos livros essa, tá? Mas isso está mais pro ensinamentos orais. Se você treina a tua visão, se você fica repetindo para você todo dia que você não é capaz de sair fora do seu corpo, você não será capaz de sair fora do seu corpo. Se você fica se hipnotizando todo dia que não existe energia, você não vai conseguir sentir energia. Se você fica falando o tempo todo, tudo que se cria é uma construção de realidade hipnótica. Então, era muito interessante que nesse curso lá, eles demonstravam como a pessoa podia ter uma hipnose positiva, por exemplo, fazer uma pessoa ver um urso no quarto. É claro que não é simples assim, né? Você tem que entrar num transezinho leve, você vai fazendo alguns steps e você realmente vê um urso ali, né? É claro que eu estava consciente, eu sabia que era um urso imaginativo, né? Mas eu vi.
Mas também tinha uma outra coisa, que era a hipnose negativa, que é a pessoa te preparar para não ver algo que esteja no teu quarto. Você não vai ver a cadeira. Não é que a cadeira não está lá, é que a tua mente não consegue perceber a cadeira. Então, é o que Dascos falava, que você tem que tomar muito cuidado. E na sua introspecção também, você tem que não só perceber as coisas que você está fazendo bem, mas que você está deixando de fazer, também dava si próprio. O que você tem construído para você que são elementais negativos, né? Vocês estão vendo aqui atrás, eu moro numa região rural hoje em dia, e no começo que eu mudei para cá, eu comecei a ter medo no começo, né? Que, pô, se alguém entrar aqui e tal, tô longe da cidade, só tem eu, minha mulher, meu filho aqui, o que eu vou fazer? E eu comecei a perceber que eu estava alimentando isso, né? E como o Dascos fala, né? Você vai aumentando uma emoção, um pensamento elemental, e você começa a atrair as coisas, né? Então, se não fosse para essa higiene mental que a gente faz, não é só para não odiar os outros, mas também é você não trazer problemas para você, né? Também faz diferença. Bom, aí foi em 2016 já, daí o que aconteceu? Recebi um e-mail, um convite para o seminário no Canadá com o Daniel. Daí eu estava lá de novo, olhei para lá, sem mulher, sem filho, sem dívida, né? Naquela época minha empresa estava indo muito bem, eu trabalhava 15 minutos por dia, eu falei, vamos para lá, né? Então, a gente chegou no Canadá e foi muito interessante, porque quando a gente chega lá, você conhece o Daniel, é aqui, né? Primeira coisa, não tem adoração. Eles nunca se apresentam como gurus. Todo mundo sabe que eles são alguém, né? Mas ninguém fica lá idolatrando eles, né? Não tem shows de... que o Brad fazia os shows de magia ali na frente, não tem. A estrutura é simples, né? Oração, lição, meditação, né? Leveza, não há regras, a regra é livre-arbítrio, né? É claro que existem princípios que eles recomendam, né? E eu lembro que lá no Canadá a gente fez um passeio nas montanhas no último dia, e daí eu me vi sozinho com o Daniel, uma coisa rara, porque todo mundo queria ficar do lado do cara, né? Os seguidores da cabaça, eu inclusive, né? Todo mundo queria ficar do lado do cara, né? E aconteceu de eu não querer continuar o caminho e voltar antes pro ônibus, ele também queria, e daí ficou eu e ele no caminho lá sozinho. E ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, eu sei que você está passando, né? Porque eu estava passando por um divórcio, né? Ele também estava passando por um divórcio. Eu não tinha contado para ele, mas ele falou, eu sei que você está passando, eu sei que estou passando por alguma coisa. E eu vou te dizer o seguinte, você pode praticar esses princípios por 10 ou 20 anos, 10 ou 20 anos, você vai chegar a lugares incríveis. Aí o cara me falou aquilo e eu fiquei pensando, cara, quem que vende algo para 10 ou 20 anos? Quem que vende? Ninguém vende algo para 10 dias, as pessoas vendem para amanhã. 10 a 20 anos. Aí eu voltei do Canadá, comecei a praticar todo dia, 3 sóis de manhã, introspecção à noite, e é claro, essa coisa dos elementais, de você ficar percebendo durante o dia, se você fica xingando todo mundo o tempo todo, que cara feio, a gente faz isso, né? Ou fazia, né? Eu não faço mais. Mas eu tinha essa de ficar comentando as pessoas, pô, esse cara é feio, né? Na minha mente, né? Ou no trânsito, xingando as pessoas no trânsito. Isso aí vai fazendo uma sujeira psiconética para você, né? Então, 3 sóis de manhã, monitorando durante o dia e a introspecção à noite, né? E depois de 8 meses praticando segunda a sexta, eu lembro que eu fui dormir um dia e pela primeira vez eu vi um prédio. Antes de apagar minha mente do sono, né? Parecia um prédio na minha mente. Um prédio. Eu falei assim, eu não sei o que foi isso, né? Pensei que era só alguma pilha minha, né? Mas a partir de então, por muito, agora parou um pouco, mas várias imagens. Opa, deixa eu ver quem tá. Acho que a Mara tá fazendo um pouquinho de barulho aqui, não tem problema. Já baixei o teu microfone, Mara. Desde então, assim, começaram a acontecer alguns fenômenos, né? E esses fenômenos, 95% deles acontecem antes de eu perder consciência de dormir ou antes de eu acordar, né? Teve alguns sonhos muito fortes também e alguns fenômenos acordados também que começaram a aparecer que me fizeram falar, putz, o caminho dos pesquisadores, o Dascals é o mais prático que tem. É o caminho. Se as pessoas querem ter prova, se elas não querem apenas acreditar por acreditar, elas querem ter prova. Porque o Daniel tem uma frase muito boa: quando você tem uma experiência com a verdade, ninguém tira isso de você.
quando você tem uma experiência com a verdade, com a realidade real, ninguém tira isso de você. As pessoas vão falar que você está louco, não sei o quê, mas você sabe que aquilo significou algo para você, né? Eu acho que os pesquisadores têm esse legado para a gente, esse ensinamento deles. E então, desde essa época, eu fui a umas 5 seminários, foram 3 nos Estados Unidos, um no México, um em Chipre, com a Panayota, e aquele no Canadá, né? Algumas características, então, dos pesquisadores, né? É uma das poucas linhas que eu conheci que usa introspecção para tudo, né? Não só para saber se você está emitindo elementais, mas também assim perguntar para o teu subconsciente como agir sobre as coisas, né? Se você deve, inclusive se você deve trocar de trabalho ou não, né? É uma coisa muito interessante esse caminho de introspecção, né? Tem uma meditação do Daniel que é uma introspecção só quem sou eu, o que sou eu. E o subconsciente traz isso de volta eventualmente, né? Outra característica interessante existe a personalidade temporária, existe o Gustavo, existe o Daniel, existe a Aki, mas existe o eu interior. E assim como nos livros do Marquides, ele comenta que quando os assuntos eram mais mundanos, os amigos do Daskas, as pessoas mais próximas tinham opiniões diferentes, na medida que vai indo para o espiritual, aquilo vai chegando a um ponto só de união, né? Então, os pesquisadores também têm isso. Então, por exemplo, o Daniel é uma pessoa extremamente introvertida. Eu sou um pouco mais italiano, às vezes, gosto de falar palavrão, as besteira, e não há crítica pessoal. Isso não você ser muito introvertido é ruim para a sua espiritualidade, ou você ser extrovertido, ou você ser negro, ou você ser branco, ou você ser rico, ou ser pobre. Nada disso tem a ver com espiritualidade. Tudo é espiritual, né? Isso eu acho uma coisa muito bacana dos pesquisadores, né? Que realmente Deus está em tudo. Deus pode estar, inclusive, numa top model que frequenta lá o seminário dos Estados Unidos, que tem um monte de experiências místicas durante os seminários lá. Eu fico com inveja dela, porque além dela ser muito bonita, ela tem um monte de visão. Então eu fico lá, meu Deus do céu, olha essa mulher aí, né? Mas até as top models, né, tem um lugar no reino dos céus, né? Ela é uma pessoa super boa, por sinal, né? Que mais? Outra questão dos pesquisadores, né? Eu já estou terminando aqui, pode ir para as perguntas daí. Esse princípio que o Dastos explica, né? Que não somos nós que temos vidas passadas, não somos um capítulo do livro. Quem tem controla as vidas é a personalidade permanente, que é o livro inteiro, que abarca todos os os capítulos, por assim dizer. Essa é uma percepção muito diferente também, né? A interconexão dos planos. O céu e o inferno já estão aqui. Tá tudo aqui. Tudo já está aqui. Pai Yohanan está aqui do nosso lado. A gente só tem que se preparar e limpar as nossas vestes para poder compartilhar desses céus, né? Se a gente estiver muito pesado, a gente não vai conseguir entrar em contato com essas pessoas, né? Então, tudo já está interconectado. O teu inferno já está aqui. Para onde você vai depois da morte já está aqui. Se você vive em depressão, como eu vivia 10 anos atrás, não é bom. Então, tudo já está conectado, né? Uma coisa muito importante também que eu percebo dos pesquisadores, né, que é objetivo e subjetivo, né? A gente tem nossos irmãos espíritas, né, que eles tendem, me corrija se estiver errado, né, mas eles tendem a ver tudo como encosto e formas negativas que estão atrapalhando a vida deles, mas não tem nada a ver com eles. Eles são pessoas boas. Isso é muito objetivista, tudo é objetivo externo. Tem o subjetivo também. Às vezes nós carregamos uma energia negativa que atrai os encostos. Existem encostos, né? Mas é a nossa energia que está fazendo isso. Então, o Dastos tem essa coisa de fazer limpa si próprio antes de falar de outras pessoas, antes de fazer uma cura, limpa si próprio. Isso é muito interessante também. Normalmente as pessoas falam em espiritualidade como se cuidar dos outros, pensar bem dos outros, mas você também tem que pensar bem de si próprio, né? Ame aos outros, ao próximo, como a si próprio, né? Acho que a prática dos pesquisadores de mudar o subconsciente
é muito bacana. Também essa habilidade de sintonia que a primeira mística fazia, né? A Roberta fazia, é uma coisa que pode ser aprendida através desse caminho. Eu não posso falar muito disso porque eu não tenho controle de sintonia ainda. Quando acontece comigo é acidentalmente. Eu diria que hoje, depois de 3 anos e meio de prática, uns 15% do que tem no livro lá, os livros do Marquides, eu comecei a experienciar depois dos ensinamentos orais, né? Eu sei hoje, 2020, tá? Ano passado eu não sabia tanto, mas hoje, 2020, eu sei que o Daniel e a Aki, eles conseguem, pelo menos 90% dos fenômenos que Dascalos reporta, 90% tenho certeza que eles fazem, né? Por experiências próprias que eu tive com eles, especialmente no começo desse ano, né? Outra coisa essa postura do Dascalos de falar que Jesus Cristo treinava os discípulos em saída fora do corpo, cura à distância. As parábolas eram ferramentas psicológicas. Isso, para mim, é ouro dos pesquisadores, né? Muda completamente a história do Ocidente em relação à religião, né? Apesar dos pesquisadores não se chamarem de religião. Terminando, deixa eu ver aqui. Então, agora, só para finalizar, né? Eu vou dizer o seguinte: qualquer pessoa pode ter experiências místicas e psíquicas. Qualquer pessoa. Se você nunca teve até hoje, você pode ter, porque eu nunca tinha tido até então, comecei a ter, e ninguém é mais especial que ninguém. Qualquer pessoa pode ter uma vida espiritual ativa, né? Mas você não se torna melhor por você ter experiências. Nós somos todos iguais, né? A impressão que eu tenho é que a gente vai se tornando cada vez mais vazio de personalidade temporária, mais vazio de ego, embora você possa ter um ego nesse caminho. Você tem o ego, você gosta do teu filho, você quer ir passear com o teu filho e dar um sorvete para ele, isso não é um problema, né? Mas a questão você vai se tornando aquela história de você tem que se diminuir para que ele aumente, né? Você dá menos importância a si próprio, até a humildade mesmo, né? A humildade é muito importante, né? E eu faço essas perguntas agora ao grupo, né? Por que nós queremos descobrir a verdade? Por que nós queremos ter experiências? A gente quer ter poderes psíquicos? Ou a gente quer entrar nesse caminho para parar de sofrer, para encontrar um propósito na nossa vida que é maior do que nós mesmos? O Dastas falava muito de egoísmo, mas acho que a melhor parte do egoísmo é querer descobrir a verdade para então fazer as nossas opções. Nós sempre vamos ter o livre-arbítrio, né? Mas descobrir a verdade para viver com menos dor e mais saúde, será que é egoísta isso? Eu acho que não. Eu acho que isso é uma salvação mesmo, né? Você tem uma vida com mais saúde, com menos dor, de maneira que se possa ajudar mais as pessoas por consequência, né? Os ensinamentos orais não tem tudo em paralelo com os livros, mas é mais como colocar no dia a dia isso, né? Eles são como uma receita de bolo, é como um software que se instala para você usar o backdoor da Matrix, sair do sistema e ver o sistema de fora, né? O Danielson me fala, é uma receita de bolo. Qualquer um pode fazer. Inclusive, ele diz que Dascals, no final de sua vida, ele estava querendo atrair muitos alemães para a pesquisa da verdade, porque ele dizia que a mente técnica dos alemães era perfeita para o caminho dele. Ou seja, é uma receita de bolo. Se você praticar, você terá resultados, né? Então, perguntas. Deixa eu abrir aqui. Se alguém quiser falar, levanta a mão. Aí eu já libero o teu microfone aqui. Pessoal que quiser fazer perguntas aqui. Eu também estou gravando aqui a nossa sessão, justamente para... Ó, o Cauê já levantou a mão no vídeo. Cauê, existe uma coisa fantástica chamada levantar a mão no software. Você coloca ali no software e aparece a mãozinha na lista, assim. Mas se você quiser fazer assim no vídeo, também tá válido. Vai, você já pode falar. Legal, é válido também, né? Boa. Então, Gustavo, eu queria fazer, na verdade, um pedido para você. Eu não sei como seria o nosso primeiro encontro em São Paulo. Eu acho que o conhecimento sobre Dasclos, né, eles são diferentes. Tem pessoas que já ouviram falar, tem pessoas que leram os livros. Eu queria pedir para você se você conseguia fazer um resumo sobre Dasclos, assim, do que você teve contato com a filha dele, teve contato com o Daniel, coisas que a gente não leu nos livros, né?
sim. E você consegue fazer um resuminho de quem foi ele e o legado assim que ele deixou só para Sim. bem. Caso o pessoal não tenha entrado no site, né, o que eu posso dizer assim, que o Dastos foi um místico que viveu no século XX, entre 1912 e 1994, que ele fazia várias curas milagrosas e ele, ao fazer essas curas milagrosas em Chipre, ele percebeu que as pessoas, depois que ele curava as pessoas voltavam a ficar mal, e daí ele falou assim, não adianta só curar, tem que ensinar o caminho. E ele é um místico que ele que ele viveu na época da encarnação de Jesus Cristo e que era uma coisa completamente diferente do que a igreja fala, que não tem nada a ver com na verdade que a igreja fala, ou muito pouco, e que na verdade Joshua estava treinando as pessoas em cura utilizando a mente humana no mais profundo, né? E esse caminho também que esse legado que é a prática dos pesquisadores da verdade é um sistema, não é uma religião, não tem dogma, não tem hierarquia. É claro que você pega o Daniel, é uma pessoa com muito mais experiência, você ouve o cara, né? Mas o Daniel nunca vai chegar na tua página pessoal do Facebook e falar que você está falando uma coisa que não é uma coisa digna de um pesquisador. Desculpa, isso aconteceu comigo. Então, eu acho que a ideia é um sistema na verdade, devia se chamar investigadores da verdade, porque a gente está investigando juntos e quando a gente tem experiências, a gente troca impressões para ver se faz sentido ou não. Não é uma coleção de dogmas, são princípios que te convidam para você se conhecer, né? Tá bom, assim, eu acho que é difícil, né, resumir o Dastos em muita coisa. O que eu recomendo na nossa página agora, pesquisadoresdaverdade.com.br, tem um link ali na primeira página. Baixe um resumo de vários livros. Ali tem umas 15 páginas com histórias didáticas gratuitas ali que dá para ter uma ideia melhor da personalidade dele, pelo menos que aparece nos livros, né? Você quer adicionar uma coisa, Cauê? Você acha Não, legal? O que você acha? eu acho que é isso mesmo. Não, a história da vida dele é muito grande, né? Muitos acontecimentos, e a gente tem muito material escrito nos livros, mas só da ideia desse legado, o que que é os pesquisadores da verdade, né? O que que ele deixou, que a gente está começando aqui, na verdade, né? Era mais só nesse sentido mesmo, mas é isso aí. Bacana, legal. Estou vendo aqui que a Yara quer conversar um pouquinho com a gente. A Yara é de Brasília. Oi, Yara. Cadê você? Oi, Estou te procurando aqui. Tem tanta gente aqui que... Pode falar, Yara. tudo bom? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu quero te dar os parabéns por essa iniciativa, porque você sabe que a gente trabalha com a energia do Dascalos, né? E foi algo que eu sempre busquei aqui no Brasil. E foi que esse círculo, né, de estudo de pesquisadores da verdade chegasse até aqui para que a gente pudesse ter a oportunidade de estar fazendo o que está fazendo agora, essa troca. Bacana. Então, eu estou muito feliz e agradeço muito a você e espero que as pessoas se sintam assim motivadas a continuar, porque vale a pena. Dascalos é, para mim, um mestre e com a alegria dele sempre contagiante, ele fica sempre muito feliz quando pessoas de boa vontade buscam a verdade, né? A gente sabe da relatividade da verdade, mas no nosso caso é uma verdade interna, uma verdade, uma busca pelo o Deus que habita em nós, né? Bacana. Então eu só queria te agradecer de verdade por isso, Legal, legal. por essa oportunidade. Bacana. Obrigada, querido. Obrigado a você. Legal. Tem o Romulo aqui agora, que também quer participar aqui. Deixa eu só liberar o teu microfone aqui. Está liberado. Romulo, pode falar. Ô, Gustavo, obrigado também pela oportunidade, por juntar a turma aí. Uhum. Olá a todos. Dúvida é o que a gente mais tem, né? Eu li alguns dos livros dele,
E como a gente já conversou um tempo atrás, né? Eu tive várias experiências aí com o espiritismo, Uhum, depois de passar pelo vale das sombras aí do ateísmo, né? uhum. E minha dúvida é até que ponto a gente separa os elementais dessa ação dos espíritos desencarnados, não os elementais que nós criamos, mas os elementais criados por espíritos encarnados e desencarnados. Quando você fala aí de maldição, que você falou de alguém que diz que as pessoas mandam energia ruim para outra pessoa, sem querer, às vezes, né, criando os Sim. elementais. Aham, aham. Até que ponto separar isso? Lembrando que, como eu tenho frequentado bastante o centro espírita, tem as duas linhas, né? Tem aqueles kardecistas, que a gente chama de linha branca, e que só fazem um trabalho voltado para o bem. Tem outros que fazem, né, oferenda, tal, para prejudicar as pessoas, né? São os trabalhos que a gente conhece por aí. São bobos, né? Porque volta para eles, né? Exato. Volta para eles. Mas enquanto a pessoa está sofrendo a influência desses espíritos, desses trabalhos, não deve ser nada fácil, né? Sim, sim. Então, qual que seria a diferença entre esses elementais criados por outros espíritos e a ação do espírito propriamente dito? Não sei se chegou a discutir Ação isso, do pensar Espírito sobre isso Santo? alguma vez. Quer dizer, do Oi? elementais versus Espírito Santo, por exemplo? Não, espíritos desencarnados. Uma vez que a gente sair do corpo também, né? Nós estamos aqui encarnados, mas a matéria, na hora que virar, entrar na cadeia do carbono aí, Sim. vai sobrar o espírito. Eu entendi tua pergunta agora. Você tem que estar muito avançado para você perceber quando é uma pessoa e quando é um elemental, tá? Nos próprios livros do Dassos fica muito claro isso, que você colhe o que você planta, ou seja uma pessoa que está te vampirizando, vamos dizer, né? Ou se Aham. é elemental, tudo isso tem origem em algum princípio, comportamento teu que você brigou, alguma negatividade que você abriga no seu coração, que você às vezes não tem consciência, não, né? Que é a parte mais difícil, se tomar consciência. Você tem que ser bem avançado para saber isso, e eu não estou nesse nível ainda. Eu sei que recentemente um amigo meu americano, dos pesquisadores, ficou muito doente, e a gente pediu ajuda para a Aki, para ela ajudar com ele, né? Uhum. E foi muito interessante porque ela, para ele, falou uma coisa e para mim falou outra. Uma longa história curta, né? Esse meu amigo tem um professor, um mentor muito amigo, que ele estava lá andando com ele e tal, só que ele finalmente esse meu amigo ia começar a ter uma mudança na vida dele, e esse mentor falou: cara, você não devia fazer isso, você vai morrer mesmo. Pois. Bacana. E como esse meu amigo ele é muito inocente, muito poroso, assim, ele engoliu aquela sugestão de uma maneira, e depois de algumas semanas ele começou a sentir mal, ficou doente, né? E daí o que aconteceu? Daí o que aconteceu ali, né? Eu ouvi essa conversa dele e falei assim, cara, esse teu professor aí, cara, eu acho que ele tá errado, você não faz isso, né? Ele fez uma sugestão negativa para você, né? Surreal. Quando a pessoa está enfeitiçada, eu estou usando esses termos mágicos, mas assim, quando a pessoa, você sabe, nós às vezes estamos em depressão e não conseguimos ver a luz, toda vez a gente está num problema, a gente não consegue ser fora. Ele não conseguia vir fora. Aí a Aki, eu escrevi para a Aki, o meu amigo, acho que ele vai morrer, ele está muito mal e tal, o que eu posso fazer para ajudar? Daí a Aki falou assim, olha só, olha o nível da mulher. Ela lá da Indiana falou assim, olha, eu entrei em sintonia com o teu amigo, o nosso amigo, e eu acho que você já sabe por que ele tá assim. Ela não sabia que eu tinha conversado com ele. Eu não sabia que eu tinha desafiado ele contra essa pessoa. Mas ela já... A Aki, eu espero trazer ela para o Brasil ano que vem, ela é uma fada. Ela é um anjo. Se tem uma pessoa mais próxima de anjo encarnada, é ela, né? Ela é muito sutil. E ela falou assim, olha, essa pessoa é uma má influência para ele. E daí ela passou um exercício de 6 pontas para ajudar a proteger ele. Então, assim, o meu amigo não sabe a diferença até hoje. Ele melhorou, mas eu até tentei falar com ele assim, olha,
teu amigo lá, teu mestre lá, o cara é louco, né? Mas a pessoa tá... Então, é difícil saber se é um elemental ou se não é. Os elementais, assim, eu não acreditava em mal antes, tá? Eu não acreditava em mal. E depois que eu comecei... Eu acredito. Exato. Depois que você fica mais sensível para a energia, você percebe que se você faz besteira, ou se você está com a porta aberta, você pode ficar doente fácil, né? Então, existe... É difícil... Tentando responder a pergunta objetivamente, se é um elemental, se é uma pessoa, você tem que estar treinado para saber, muito evoluído, e a solução é a mesma, ter um coração puro, né? É você fazer introspecção todo dia para você se proteger, né? E para você amar o próximo, ser uma pessoa num nível de vibração muito acima de qualquer macumbeiro, pessoa, magia negra, coisa assim, né? É isso aí. Eu tenho uma outra dúvida. É uma pergunta só por pessoa? Como é que é? Vamos uma por pessoa, eu seguro você por final daí, Roma, pode ser? Pode ser, lógico. A Benícia tá esperando aqui, e daí a gente volta. Eu já falo direto com você também, vamos deixar conhecer um pouco as pessoas. Benícia, por favor. Gustavo, boa tarde. Eu estou bem feliz de participar desse primeiro encontro. Uhum. Eu realmente não tinha condição de ir a São Paulo participar. Que bacana. Conversei algumas vezes com a Sônia a respeito disso. Eu moro em Fortaleza. Uhum. E, assim, estou bem feliz, né? Mas, assim, a pergunta que eu quero fazer para você é assim, como colocar no dia a dia essa receita de bolo, né? Qual a receita de bolo para a gente limpar essas nossas vestes, né? Que eu acho que é importante a gente começar pelo começo, né? Sem dúvida. O pessoal do Curitiba fez a mesma pergunta. E esses 8 encontros vão dar todo o beabá para você botar ela em prática, né? Eu posso te dizer aqui o que é a receita de bolo, mas as experiências em grupo com as meditações, elas aceleram esse processo, né? A curto grosso modo, eu posso dizer para você isso é muito importante, tá? Você tem que praticar segunda a sexta, pelo menos, segunda a quinta. 15 minutos, eu prefiro fazer de manhã quando acordo, eu já me viro disso. Você tem que pegar uma das gravações que tem lá no nosso site, colocar o headphone e, a partir do momento que aqui a gente vai começar a compartilhar mais meditações, mas você não precisa de muitas meditações, você precisa de qualidade e perseverança, porque o subconsciente, ele é transformado com o que você faz todo dia. Se você faz uma vez por semana, você não transforma o teu subconsciente. Você fica só na superfície. Esse meu amigo pesquisador, que ficou doente, ele está nesse caminho tão longo quanto eu. Ele participou do primeiro seminário junto comigo no Canadá. Só que os americanos, eles trabalham muito triquinado, ele não consegue parar 15 minutos de manhã e 5 minutos à noite. E ele fica estudando várias coisas sobre espiritualidade, o que só atrai energias negativas, entende? Então, a nossa proteção é o nosso caminho. E o caminhar é praticar segunda, quinta, segunda, sexta, 3 sóis, aquela meditação dos 3 sóis, ou qualquer meditação do grupo, né? E você fazer a introspecção durante o dia para não alimentar o mal no teu coração. Ou você também não se chicoteie. Tem umas pessoas que começam nisso e falam assim, pensei mal do cara, e o cara me fichou, eu xinguei ele, menino mal, e começa a se chicotear. Não adianta, você cria um outro elemental de culpa. Você está entendendo? Você cria um peso e se joga para baixo de novo. Então, a gente tem que ser como se fosse um observador imparcial das coisas que acontecem durante o dia, mas você percebe, por que eu tive inveja daquela pessoa? Aí, de noite, você se vê, se mentaliza, você consegue visualizar um pouco, você se vê com a pessoa feliz pelo caminho, pela felicidade que a pessoa encontrou na vida dela, sem sentir aquela inveja, por exemplo, né? Então, basicamente, segunda, quinta, segunda, sexta, uma meditação. Pode fazer 3 sóis por 1 ano, gente. Não se preocupe, não adianta fazer muita coisa. E daí depois você, durante o dia, você percebe, você tem que estar se percebendo o quanto de lixo você carrega. Porque a gente carrega lixo, né? Tem um amigo meu, que eu falei sobre isso para ele estava num caminho espiritual também, e daí ele falou assim, não, mas eu não tenho lixo.
Não, mas Gilberto, eu falei o nome dele, mas tudo bem. Gilberto, cara, eu te conheço, teve depressão 3 anos atrás, você tem vontade de se matar a cada 5 meses. Você tem que se olhar no espelho e começar a limpar isso. Dele, não, eu já estou limpo. Ou seja, se você não tem a sinceridade que o Daniel fala naquele vídeo inicial que eu joguei nos grupos agora, você tem que ter muita sinceridade, porque normalmente o ego não quer se ver, entende? Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro da fila. Eu tive uns momentos com o Daniel em que eu não queria ver uma coisa pesada de mim, né? Mas depois com um pouquinho de sinceridade, eu acho que eu faço isso, né? Então a gente tem que ter a receita de bolo basicamente é uma meditação de 15 minutos por dia, não medite mais que isso, tá? Não faça mais que isso no começo. Fazer uma autopercepção durante o dia de boa, de noite, introspecção, mentalização. É de tudo, não só das coisas que você fez, você xingou os outros, teve inveja, mas também se você se gosta, se você se aceita, se você está projetando uma vida feliz para você e tua família, se você se acha capaz de ter uma vida espiritual, tudo isso aí, né? Orar e vigiar do JC, né? Você ora e você vigia se você está alimentando elementais negativos. É o que eu posso te dizer por enquanto. Mas a cada um dos encontros, a gente vai ter um tópico mais profundo, tá? No próximo vai ser sobre a origem angélica do homem e os subplanos, né? Como vem a luz divina, vem para o plano noético, o psíquico, e depois o físico. Muitos de vocês já sabem disso, né? Mas quando está em grupo, eu não sei o que acontece, as pessoas se reúnem em nome dele, alguma mágica acontece que é muito poderosa, né? Eu sei que você não vai poder vir para São Paulo, mas eu estou combinando com o Clair e com o Cauê de fazer um seminário, pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, de um feriado, sabe? Daí o pessoal pode viajar, pode ficar, sei, 3, 4 dias, que nem lá em Indiana, que daí é uma coisa assim, intensivo, é um retiro espiritual, né? É um retiro que as pessoas vêm e participam de uma para entrar nessa energia, entende? Para você realmente, é claro, você pode se conectar em qualquer lugar, não tem regras, né? Mas ajuda a estar junto. Tá. E como Pode falar. eu quero saber como que eu tenho acesso a essa meditação dos 3 sóis. É... E também os grupos, como eu faço para participar do grupo? Eu estou num grupo de leitura de um livro, mas eu não sei se é esse mesmo grupo que você está falando aí. Eu vou passar. Você tem. Deixa teu e-mail aqui no chat, aqui, que daí eu te mando tudo lá. Eu te mando todas as nossas conexões. Ou entra no pesquisadores.com.br. Tem aqui um WhatsApp que aparece ali, é o meu WhatsApp. Só clica ali e daí eu te coloco em tudo que tiver. Tá bom? Certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Grata. O Jorival tem uma pergunta? Jorival, você tem uma pergunta? Peraí, Jorival, deixa eu liberar o teu... Era só um pouquinho. Jorival Modesto, unmute. Pode falar, Jorival. Gustavo, obrigado por ter me convidado para participar, né? E bom estar ouvindo todos vocês. Acho que a tua iniciativa é excelente, parabenizo. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta imediatamente. Eu acho que a gente sempre tem, mas nesse momento eu só queria compartilhar com as pessoas, porque eu conheci D'Asclos pessoalmente. Eu falei isso já para você, né? A graça de conhecer ele pessoalmente. E, infelizmente, 2 anos depois ele faleceu, porque já estava bem velhinho. Eu fui num workshop com ele em São Paulo, onde ele falou muito sobre os arcanjos, e uma experiência maravilhosa. E, como eu falo sempre, eu conheci grandes mestres. Eu conheci Dalai Lama, eu conheci João Paulo II, eu conheço Foster Perry, que é um grande xamã, há mais de 20 anos, sempre estou com ele. Estou trazendo ele para Londrina esse ano novamente, trouxe o ano passado. Que bacana. Grande xamã. Mas, igual D'Asclos, eu nunca conheci pessoalmente, nunca. E, bem simplesmente, eu vou dizer da experiência inicial que eu tive com ele, foi que quando eu fui até a palestra, eu só tinha lido o Mago dos Trovões.
E não conhecia nada de Dascalos, não tinha a menor noção. E o local estava lotado. E quando ele entrou no palco, foi uma experiência tão incrível que eu senti uma carga de energia tão grande no meu coração, que eu não sei de onde veio, mas era fortíssima, que eu comecei a chorar copiosamente. Não é meu normal isso, não é assim. E foi uma coisa incrível. E depois disso eu comecei a estudar os livros de Dascalos, estudo até hoje, tem meu livro de cabeceira, os ensinamentos do esoterismo cristão, os símbolos da vida. E eu realmente tenho experiências, isso que você falou, a gente no decorrer do tempo, e não adianta querer de um dia para a noite, nem nada, são anos, mas durante anos você vai tendo experiências interiores tua que valem muito a pena. Você praticando os ensinamentos dele. Eu também tive a grata satisfação de fazer um seminário com a Panayota lá em Chipre, fiquei 10 dias com ela, né? Também é incrível. Mas eu estou falando mais isso para incentivar realmente as pessoas que façam as práticas, façam as meditações, porque a gente realmente tem experiências incríveis. Eu te falei de uma delas também, né, vou falar rapidamente para o pessoal. Eu nunca soube nada de música, eu nunca fiz nada de música. E eu, no meu escritório, trabalhando há 2 anos e pouco atrás, do nada, em 10, 15 minutos, veio uma composição para mim, em inglês. Eu não falo muito bem inglês. E eu resolvi escrever e comecei a fazer a melodia. E hoje em dia eu gravei essa música, dedico ela a Dascalos, porque para mim eu recebi ela, não foi uma coisa minha, porque eu não tinha experiência nenhuma. E ela é toda voltada dentro dos ensinamentos de Dascalos, chama-se The Golden Bright Light. Se alguém quiser dar uma olhada, é só entrar no meu YouTube, é Jori Bueno. E coloca aqui pra gente no chat aqui. Pode copiar aqui pra gente. Coloca. Tá, daqui a pouco eu vou copiar aí, então. Mas é mais uma das experiências que eu tive. E hoje em dia eu estudo, né? Agora faz 2 anos que eu estudo canto, que eu estudo música. Mas eu não tinha a menor noção e veio para mim. E então sou muito grato disso também. E realmente vale muito a pena as práticas que a gente faz, né? Só estou falando isso, mas em agradecimento de você estar fazendo esse grupo, fazendo o ciclo aqui, né? E dizer que vale muito a pena. Se der, eu vou em São Paulo também, e a gente vai conversando. Bacana, legal. Estou muito feliz e é muito bom ouvir todos vocês aí. Bacana. Bom, um grande abraço para todos. Mais alguém tem mais uma pergunta sobre técnica, talvez, sobre... eu estou vendo uma mão levantada da Mara Altair aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só liberar teu microfone, Mara. Pronto. Pode falar, Mara. Oi, Gustavo. Prazer em conhecê-lo. Sou muito grata em ser convidada para participar desse grupo. Estou muito feliz. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: no nosso dia a dia, sem querer, a gente constrói elementais de medo. Sim. Principalmente nesse momento agora de pandemia, e mesmo vivendo numa cidade violenta como São Paulo. Então, às vezes, a gente tem aqueles receios de um filho na rua, etc. Como evitar fortalecer esses elementais? Como desativá-los? Como limpá-los no dia a dia? Boa. Essa é a minha pergunta. Boa, com certeza. Uma vez com o Daniel, eu não sei se você vê o Daniel, ele sempre tem um amuleto aqui no pulso, e tem um pendente com a nossa cruz, né? E um dia eu estava falando para ele sobre algumas coisas que tinham acontecido comigo de elementais negativos. Aí ele falou a seguinte coisa: olha, eu ando aqui com o meu talismã pro dia, se eu não estiver vibrando o amor, como normalmente eu estou vibrando, se eu não estiver no amor
positivo, pelo menos ele vai que ele protege, uma coisa assim, né? O que ele quis dizer é, todos nós, em algum momento, a gente não fica equilibrado e positivo o tempo todo. Todos nós sempre vamos continuar sendo criaturas, tá? Não é porque você está nesse caminho 5, 10, 20 anos, você tem o conhecimento que a Aki, que o Daniel tem, eles mesmos, a Aki e a Daniel falam que são pessoas comuns, que têm seus problemas. A Aki tinha problema de fumo até os 18 anos de idade, ela fumava um monte. O Daniel é uma pessoa normal como qualquer outra. Eles fazem questão de falar isso, ou seja, qualquer pessoa, a gente sempre vai ter os problemas do dia a dia, enquanto a gente está encarnado nesse plano, a gente tem os problemas desse plano. Agora, como você vai ficar mais forte em relação aos seus medos? Só praticando segunda a sexta, 15 minutos pela manhã, pelo menos, por alguns anos. Eu não sei qual é o poder de visualização, tá? Mas tem pessoas que têm um poder de visualização muito forte, daí é menos tempo, né? É uma das chaves importantes. Tem pessoas que têm uma chave de concentração mais forte, então é mais rápido, né? Mas a gente tem que desenvolver isso para a gente criar um corpo psíquico limpo. O teu subconsciente tem que estar limpo para você não ver uma catástrofe como o coronavírus e se ficar de boa. Se você tem uma boa intenção, é uma pessoa espiritual, deseja o bem ao próximo, mas você não está limpando o teu corpo psíquico, quando aparece o coronavírus, você vai ter medo com certeza. Mas é normal, é como todos nós estamos, né? A minha mulher ficou um pouco resfriada à volta do Chile, a gente tem um filho de 1 ano, a gente ficou assim, e agora? O que a gente faz? É normal. Agora, a diferença é você se preocupar um pouco e outra é perder o sono, né? É você começar a perder o controle sobre o elemental. É o elemental começar a te controlar ao invés de você ser o dono do seu castelo, né? Eu acho que essa aqui é o grande desafio aí, né? Mas é prática, isso aí é prática e sabedoria. E eu acho que quanto mais experiências a gente tem do outro lado, quando a gente começa a ter umas experiências transcendentes assim, você começa a realmente ver que há uma ilusão da morte, que há uma ilusão de separação. Você fala, se eu morrer tá bom. Ok, bom, se meu filho morrer, faz parte. Não, eu não estou querendo parecer assim, não estou nem aí para as pessoas, não estou querendo dizer assim, quando você começa a saber que realmente tudo está junto e a vida não acaba com a morte, realmente, você começa a ficar assim, ok, né? O Daniel, uma vez perguntaram para o Daniel assim, se era certo você se defender alguém de um ataque, né? Ele falou assim, olha, se você está lá com a tua esposa, eu perguntei aqui para minha casa, por sinal, ele falou assim, olha, se está com a tua esposa e teu filho, alguém vem atacar a tua esposa e teu filho fisicamente, é teu dever você proteger eles, né? Mas agora, se alguém vem me atacar, eu tô sozinho, o cara tá armado, pode me atirar. Pode me dar o tiro. Então, assim, não sei se consegui responder direito. Mas é uma coisa assim, quando mais experiências transcendentais, mais a gente tem menos medo também, porque a gente tem uma percepção mais profunda também, né? Isso vai acontecer. E é claro, se você é muito apegado ao seu filho tem que trabalhar nessa epidemia, com certeza não é fácil. Se você ama ele, não vai ser tão fácil para você ver teu filho sair na rua, né? Não é tão fácil. Verdade, é verdade. Obrigada. Nada, Mara. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O Rômulo está com uma ficha, segurando 2 fichas lá. Daqui a pouco, mais uma ou 2 perguntinhas e a gente pode falar, Rômulo. Deixa eu te... Isso. A minha dúvida é bem prática com relação aos exercícios. Você respira 5, 10, 1 minuto antes de fazer o exercício ou você já senta e começa a fazer? Respira 2, 3 vezes naquele padrão 4x4 ou 6x6, 7. E qual que é a orientação a respeito disso? Boa pergunta. Quando eu também perguntei isso para o Daniel uma vez, ele falou que você pode fazer por 1 minuto, 2 minutos, 15 respirações, 20, tá bom? 5, 10, 15, pouca coisa. E você convida o teu subconsciente para continuar esse processo, tá? Isso é uma coisa interessante mesmo dos pesquisadores. Toda meditação que você termina, você não termina ela, você fala que essas imagens que eu construí continuem em mim por hoje e sempre.
para você realmente fazer essa impressão no subconsciente, né? Então, as meditações também, eu no começo achava todas as meditações, exercícios do Aspen muito simples. É muito simples, eu não estou sentindo nada. Aqueles visualização, pô, isso é chato pra caramba, não estou vendo nada. Cadê Jesus Cristo? Quero ver Jesus Cristo. Não é assim, você não faz a visualização para, né? Você faz aquelas coisas para se tornar um caminho, né? E é sempre eu sempre acho muito simples, eu sempre acho, não pode ser assim, mas é assim, é simples assim, mas com repetição, né? Então, sempre, antes da meditação, hoje a gente vai fazer, antes da nossa meditação, a gente vai fazer um pouco dessa respiração juntos, né? Fazer a respiração etérica para realmente trazer energia para o trabalho que você vai realizar. Porque isso é uma coisa assim, você não sente na hora que você está carregando energia, mas você está. E, eventualmente, isso fica cada vez mais claro. Mas não precisa fazer muito. Aliás, não pode meditar mais do que 20 minutos, 30 minutos, tá, gente? Você não é para você ficar... Tem umas linhas espirituais no Oriente que se fica 6 horas em concentração. O Dastos falava que o nosso corpo, o nosso sistema neurológico ocidental não funciona assim. Que a gente já tem muito noético já. Então, não precisa ficar 6 horas. Que você pode fazer 15, 20 minutos. Tem uma entrada acho que é a introdução a práticas esotéricas, que ele faz uma entrevista com o Paul Scorpion, que está vivo, por sinal. Está no meu Face, por sinal, cara. Todo o pessoal está por aí. Nessa entrevista ele fala, se você regar demais a planta com água, ela morre. Então, não é através de exagero que a gente chega a um lugar, mas constância e a devida medida. Né? A devida medida é essa. Eu gosto de 5 a 10 vezes a inspiração. Às vezes eu coloco no meu celular 5 minutos, tá? Eu só fico na respiração, 5 minutos. Mas é isso aí. Tá. Pode falar, quer perguntar mais? Não, eu quero. Você falou da questão de você sentir uma vez esse peso dormindo, nessa dificuldade de se mexer na cama. Sim, paralisia de cama, né? Eu tive isso 2 vezes há um tempo atrás. Eu estava com um tumor muito grande e não sabia que estava. Eu andei lendo algumas coisas sobre medicina espiritual, até escrito por um médico, que eu não me lembro o nome, um médico americano também, e ele disse que no Vietnã as pessoas têm pavor quando isso acontece, porque elas acham que vão morrer, o espírito está segurando elas na cama e, enfim, vai levar as pessoas. É uma descrição muito acurada, por sinal. Parece que tem alguém sentado em cima de você. E depois eu não tive mais isso, graças a Deus, mas me intriga o fato de, às vezes, principalmente quando eu não rezo antes de dormir, boa. Eu acordar às 3 da manhã, assim, 5 para as 3, 3 para as 3, sempre nesse horário. E eu durmo bem. O que é isso? Eu não sei. Isso aqui não é consulta com o psicólogo, mas como explicar isso? Tem pessoas que dizem que é o horário da meditação, que é 3, uns falam que é 3 da manhã, outros 4 da manhã, que o teu eu superior te acorda para você rezar. Tem pessoas que dizem que você não protegeu o teu corpo, se você não orou antes de dormir, você não protegeu o teu corpo. É uma coisa que você tem que perguntar para si próprio, para ver qual é a tua realidade, né? A tua percepção mais profunda. Se perguntar antes de dormir, o que é isso que está acontecendo, para você descobrir a verdade, né? Mas o que eu posso dizer quando você começa a praticar mais esses exercícios, eu estava tendo problema para dormir, porque eu ficava ouvindo porta batendo e gente chamando meu nome antes de dormir. E como eu não estava afim de tomar psicotrópico também... Era seu filho? Eu perguntei, acho, para Panayota... Era seu filho que estava te chamando? Não, pior que não. Perguntei para a Panayota, eu estive no Chipre, e ela falou que você precisa fazer, antes de dormir, você tem que rezar e fazer... O Daniel fala da estrela de 5 pontas, né? Quando você está mais sensível, tá, gente? Todo mundo aqui pode ser sensível. Todas as pessoas do mundo já têm acesso a todas as experiências, elas só não têm lembrança delas. Quando você começa a ficar mais sensível, se você começa a ter problema para dormir ou ficar vendo muita coisa antes de dormir, fazer um exercício de proteção, né? E que é oração ou 5 pontos. E é real isso.
essa preparação, à medida que você vai ficando mais sensível, realmente... Mas você tem que descobrir o que é isso para você. Eu vou fazer o que o Brad fez, estou fazendo com você o que o Brad fez comigo, né? Continue se perguntando. O Daniel fez isso comigo já. É normal, porque você tem a verdade, entende, Romulo? Você, a tua experiência, você está tendo. Você e o teu eu interior vão chegar mais próximo da verdade do que eu ou qualquer outra pessoa que esteja, né? Acho que, a não ser que é claro que seja uma coisa clássica, mas acho que realmente isso é o clássico de ou é a hora de despertar, que é a hora de meditar, ou realmente proteção. E outra coisa que você falou a respeito de ter sono, quando vocês têm as reuniões presenciais. Sim. Isso eu sentia muito em Abadiânia, que eu fui muito em Abadiânia durante 4 anos lá no São João, antes de acontecer a tragédia, a história aí, né, que chocou a todos. João de Deus. Eu não conseguia ficar mais do que 10 minutos sentado e não desmaiar simplesmente nos bancos. E isso acontece aqui no centro, às vezes quando eu vou para fazer os estudos, eu não participo de reunião mediúnica, eu só vou para estudo. E tem acontecido muito, quando eu vou rezar o Pai Nosso, bicho, eu apago. Hoje mesmo de manhã, eu acordei e começava a rezar, Pai Nosso que está no céu, puf, eu apagava. Pai Nosso que está no céu, puf. 1 hora tentando rezar e sem conseguir terminar a prece. Mas você está fazendo. Oi, continua, né? Você tá com a intenção correta, né? Mas é isso mesmo, é energia real. O João de Deus, né? Foi muito engraçado que ele falou que foram os espíritos que fizeram ele fazer aquilo. Desculpa, gente. Não. Isso aí eu tenho que fazer uma correção. O que chegou para mim, que ele falou que não, foi o João que fez. Exato. Não foram as entidades. Foi o João que fez, não foram as entidades. Oi? O que eu acho mais interessante da história do João de Deus é que é um exemplo para a gente não glorificar personalidades temporárias. Não glorifique, com certeza. Não farás ídolos. Não glorifique pessoas temporárias. E o Daniel é muito inteligente nisso, porque ele não deixa ninguém idealizar ele. O Brad, ele fez por um tempo e pagou um preço alto por isso. Preço muito alto. Voltando um pouco ao João de Deus, eu acho interessante que eu vi um documentário dele que está no iTunes, e as pessoas falavam, tinha uma pessoa dando entrevista quando chegou em Abadiânia, ele queria consertar o ombro dele, e o ombro começou a doer muito mais. O ombro começou a doer, ou seja, aquela energia estava falando, sai daqui, cara. Eu não quero que você fique em Abadiânia, porque você vai ser curado, sai daqui. Eu realmente interpretei, pelo menos, aquele vídeo, eu posso estar enganado, né? Eu posso estar enganado, eu me engano muitas vezes. Mas eu interpretei aquele vídeo como alguma cura estava acontecendo ali, não sei se era mesmerismo, hipnose ou não, mas a cura eu acho que realmente estava acontecendo. E eu realmente acho que o João de Deus simplesmente... me perguntaram, os americanos me perguntaram, pra você ter uma ideia. Gente, eu vou falar, isso aqui é um dos pesquisadores, tá? Que é a minha opinião pessoal. Não é ensinamento, tá? Isso não é ensinamento, é minha opinião pessoal. Os americanos perguntaram se o João de Deus era de verdade, antes de acontecer os crimes, né? E eu vi aquele vídeo, e eu vi a esposa dele, e eu falei, bom, eu acho que ele deve ser de verdade, porque esse cara, com a fama que ele tem, no Brasil, o brasileiro normalmente pega uma mulher 15, 20, 30 anos mais nova, né, uma top model. Não tô mentindo, o brasileiro adora fazer isso, né? Aí eu vi assim, não, era uma mulher que amava ele. O filho dele falou assim, não, acho que ele é de verdade. E essa parte do cara falando que alguma coisa dele queria tirar ele da Abadiânia, eu falei, meu, isso aí realmente é cura. Só que depois a gente soube que o cara era um tarado, né? Então, foi triste. Foi ruim. Com relação às coisas que aconteciam lá, não tem dúvida nenhuma. Eu digo que meu joelho, meu queixo duro, terminaram por se dobrar lá, porque eu conheci muita gente que foi curada e meu caso era muito sério. Eu usei todos os recursos da medicina convencional, mas não tem dúvida nenhuma que Deus, através das suas ferramentas na Terra, me ajudaram. E lá foi. Conheci muita gente que foi curada lá de casos já perdidos para a medicina. Né? Não, sem dúvida. Não deve ser novidade para muitos aqui também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, gente, vamos então para a meditação. Se você tiver mais alguma pergunta, o meu WhatsApp está na pesquisadoresdaverdade.com.br. Um novo site, por sinal, está muito mais claro, né? Muito mais fácil de explicar o que a gente faz, ou não explicar, porque não tem como explicar o que a gente faz fácil, né? Mas a gente vai fazer a meditação agora, então eu vou fazer assim, a gente está gravando aqui essa reunião, depois vai ficar à disposição, né?
mas vocês, a gente vai tentar relaxar. Eu vou fazer, vou liderar um pouco a respiração. E depois da respiração, a gente vai fazer uma meditação hoje que é para uma paz no mundo, né? Essa é uma meditação que está nos livros do Dasclos, é uma meditação do Dasclos chamada Criando Paz no Mundo. E eu convido vocês a fazerem essa semana às 9 da noite. Vou fazer 3 sóis de manhã, tranquilo, dá para fazer 3 sóis de manhã. E de noite, fazer às 9 da noite, ou 8 da noite. Tem um pessoal nos Estados Unidos fazendo 8 da noite, né? Normalmente falam para fazer às 9. Agora foi melhor para você, 8 ou 9. Fazer durante essa semana para ajudar esse período que a gente está passando na humanidade agora no planeta, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai praticar a respiração e a gente vai ampliar nossa consciência primeiro na nossa casa, para o bairro onde a gente está, para a cidade, para o país. A gente vai subir as nuvens e ver o planeta inteiro numa luz branco cor-de-rosa. E aí depois a gente vai trazer esse planeta para o nosso coração. E a gente vai trazer o planeta no nosso coração. Basicamente é isso que a gente vai visualizar. Se você se perder no meio do caminho, se você vê que está pensando em ir na padaria, ou como você vai comprar pão, não sei o quê, volta, não tem problema. A chave de concentração é uma chave que você consegue, né? E é isso aí. Então, vocês a fechar os olhos um pouco. Prestar atenção na respiração. E por que não, vamos imaginar uma sala com piso branco, onde todos nós estamos sentados nela em círculo. Um círculo. Nós ouvimos histórias hoje de várias pessoas, e agora a gente está juntos aqui nessa sala para meditar pelo bem mundial, pela paz mundial. Eu convido você a se sentar confortavelmente, prestar atenção na respiração e deixar todos os problemas do lado de fora agora, pensamentos, emoções. Eu me pergunto se consegue sentir o teu corpo sentado na cadeira, em contato com a cadeira, enquanto você ouve minha voz. Você consegue sentir essas duas coisas? Inspira, inspira, relaxe cada músculo do seu corpo, começando com os pés, pernas, coxa, o plexo solar. E agora sinta o seu peito, seus braços caindo sobre o quadril, relaxados. Inspira, expira, os músculos do rosto se relaxam, a cabeça cai sobre o pescoço, que cai sobre o corpo. E vamos prestar atenção na respiração. Se você sabe contar os batidos do coração, você faz com os batidos do coração. Se não, simplesmente respire em 4 tempos. E expire em 4 tempos. Pode expirar pela boca, pelo nariz. Quando inspira, visualiza a energia do universo entrando no teu corpo e deixando ele cada vez mais brilhante. E na expiração, qualquer sujeira, qualquer questão mais escura sai da tua expiração.
Isso. Esse caminho pode continuar. A respiração pode continuar. Depois, o teu subconsciente, sempre entrando luz, expelindo material usado, sempre se alimentando de mais luz. E agora, eu convido você a expandir a tua consciência em todas as direções onde você está sentado. Veja fora do seu prédio, acima das árvores, com uma bolha crescente, até que você possa ver todo o bairro onde você está. Uma adorável luz rosa brota do seu coração psiconoético, cobrindo a casa do seu vizinho, depois todo o bairro e finalmente toda a cidade. Você pode pensar em momentos de felicidade que você recebeu, bênçãos na sua vida. E quem sabe você gostaria que essas pessoas recebessem a mesma bênção agora. E você deseja que essa bênção de luz e de cor rosa se expanda por todo o teu bairro. E você agora expande a tua consciência para o ponto onde pode ver toda a nação, todo o país. Talvez tenham problemas em alguma parte dele. Sim, talvez tenham problemas, mas agora a gente vai derramar amor por todos. Como seriam se as pessoas desse país recebessem as bênçãos que você recebe e recebeu um dia? O amor, a felicidade, a paz, a sabedoria. Veja todo o país agora envolto numa luz branco-rosa. Sinta o que você sente quando você recebe uma bênção, uma luz. E sinta todas as pessoas recebendo essa mesma sensação. Essa luz cor-de-rosa, essa bênção linda. Amor, compreensão. Muita paz. Agora vamos subir a consciência até as nuvens. E agora, além das nuvens, a atmosfera. E podemos ver todo o planeta lá de cima, girando. Os oceanos azuis, o desenho dos continentes, ou não. Você pode ver esse paraíso deslumbrante, cadeias de montanhas, planícies verdejantes. Você vê o planeta que você vê. E você sabe que há brigas em várias partes do mundo, mas você quer ajudar. E de onde a gente está, onde não existem fronteiras nem linhas separando as pessoas, nós vemos só um mundo. Vamos amar um ao outro em paz. E de novo, desejar a bênção que nós já recebemos para todas as pessoas. A luz, o amor, a sensação de propósito na vida. Um propósito maior que nós mesmos. E agora, nosso coração é o rio de luz rosa que inunda as áreas problemáticas do mundo com paz e amor. Todos os lugares, todo o mundo. Você vê milhões de rostos sorridentes banhados em luz rosa. Você vê homens dando os braços, se abraçando em mandala em comum. Você vê pessoas se ajudando e dando comida e roupas para outras necessitadas. Agora você vê o planeta se movendo em sua direção e aninhar-se em seu coração. Momentos atrás você estava no planeta e agora é ele que está em você. Mantenha o planeta em seu coração.
Volte à sua personalidade atual e ao corpo material. Respire fundo, até sentir que voltou totalmente. O que você pode dizer para o teu coração para manter essa paz e harmonia por todo mundo, no teu subconsciente, hoje e sempre? Isso aí. Podem vir abrindo os olhos, voltando. Ok, muito bem. Então é isso aí. Isso aí, gente. Dá para fazer às 8 da noite, às 9 da noite. Horário final para vocês. A ideia da gente também compartilhar os encontros, os círculos aqui no Brasil não tem fim lucrativo, é no máximo para tentar pagar os custos, né, do cavalo, né, como eles falam, né, mas também assim que mais pessoas tenham acesso ao máximo da informação da prática mesmo, e quantas mais pessoas tiverem a prática nesse plano encarnado, melhor para todo mundo, porque o Daniel já comentou que o difícil, quando você passa para o outro lado, é mais fácil ter acesso a essas coisas, mas como a gente só consegue espiar o karma no nível encarnado, essas informações, os ensinamentos, né, com E maiúsculo que a gente vai começar a praticar no nosso dia a dia, eles conseguem ajudar o planeta de uma maneira muito, muito importante. Então, basicamente isso. Eu quero agradecer aqui o Clair, o Cauê e o Luciano Alves, que têm me ajudado aqui a montar os círculos aqui no Brasil. Provavelmente a gente vai ter para 7 de setembro um retiro espiritual de 3 ou 4 dias. Eu estou vendo ainda com o Clair, com o pessoal aí, onde que vai ser, se vai ser em São Paulo ou se vai ser no mato aqui do Paraná. Vamos ver como fazer. A gente quer fazer bem barato também, porque eu não quero que ninguém não possa participar, né? Tem lugares muito bonitos, até perto aqui da minha casa, tem uns hotéis fazenda muito bonitos, mas é muito caro, daí as pessoas não podem participar, né? A ideia é fazer uma coisa acessível. E quem puder participar dos círculos, né, realmente, eu acho que presencialmente, se você sentiu alguma presença agora no online, maravilha, mas eu prefiro ainda o presencial. Eu também quero ver vocês, sentir vocês também, né? Clair, você quer falar alguma coisa, Clair? Deixa eu te tirar aqui o microfone. Vai falar. Boa tarde, pessoal. Então, é sempre uma honra, né, participar de um grupo onde se fala coisas tão elevadas, né? Perdão. Esses dias todos, eu estou bem introspectivo em função dessa onda apocalíptica, né, que nós estamos passando. É uma onda de luz, eu sinto, né? Esse vírus me parece que foi criado no plano divino do bem e não do mal. Eu consigo enxergar isso. Eu fui até curiosamente ver a sua forma geométrica. Realmente tem uma geometria sagrada nesse vírus, que nem é um ser vivo considerado pela ciência, né? Mas ele tem um papel revolucionário em todos nós. Eu tenho refletido muito sobre isso. Nós estamos todos em quarentena aqui, nos preparando essa semana. E fazer parte de um ciclo de pessoas que estão expandindo luz para todos é o que eu tenho buscado fazer no meu interior, né? Buscado transmitir luz de Saint-Germain, né? Luz violeta, que é a luz que tem mais vindo na minha mente, vindo no meu coração, uma luz de misericórdia, né? Então eu tenho praticado isso há alguns dias para cá, não tenho muita experiência, mas tenho praticado, e fazer parte de pessoas que estão nesse afim de buscar o autoconhecimento, de expandir as suas percepções mentais em prol do outro, sempre é uma grande honra, né? Então, eu quero agradecer aí você e a todos que estão no grupo, e nós vamos passar por isso, e vamos sim nos encontrar aqui, acolá,
É sempre um grande prazer e eu quero estar presente com vocês. Então, mas eu realmente estou muito introspectivo, teria milhões de coisas para falar, me preparei para essa reunião 6 meses, Tranquilo. mas eu estou mais na busca do silêncio. Tá ótimo, perfeito. Bacana, gente. Então, basicamente isso aí. Se você quiser falar comigo depois por WhatsApp ou por e-mail, eu vou mandar no grupo de WhatsApp essa meditação, né? E é isso aí, pratiquem, como dizia o Dascalos, né? Se quer conhecer a mina, o gosto da mina de sal, você tem que ir para a mina de sal e minerar ele. Não adianta ficar falando do gosto do sal se você nunca encontrou sal na tua vida, né? E outra coisa que ele falava também é que a fome espiritual, você tem que comer e se alimentar a si próprio. Você não alimenta a tua fome vendo o outro comer. O Dascalos é incrível, né? Então, é isso aí, gente. A ideia realmente é de criar um círculo, trazer essas coisas aqui para o Brasil, para ter uma prática mais forte, né? E sempre com humildade, com respeito ao próximo, ao livre-arbítrio do próximo, a todas as linhas espirituais. Por mais que você talvez se discorde dela em algum ponto, ou você acha que o ensinamento nosso é diferente em algum ponto, permitir que as pessoas sigam seus caminhos, né? É isso aí. Então, para abril, a gente vai ver como vai estar a situação na sociedade e, oxalá, a gente faz a reunião física daí. Um abraço a todos, muito obrigado mesmo, porque ver vocês foi o meu presente hoje, tá bom? Muito bom, muito obrigado. Até mais, gente, se cuidem. Até mais, tchau, tchau.